Central 3. Se você estiver por Brasília nessa quinta-feira, dia 16 de abril, eu, Pedro Daltro, Gui, Gabriela Biló e Pedro Inouye vamos estar em Brasília para o lançamento do livro Juízo Final na livraria Paradeiro Café, na 309 Norte, a partir das 7 horas da noite. Vai ter cerveja do Medo e Delírio e umas camisetinhas para vender, além, claro, do livro. O resto da agenda tá no descritivo. Agora, bora para abertura. Quando falam em setor produtivo, parece que esquece quem realmente produz, o trabalhador. No debate sobre a escala 6 por 1, entidades empresariais dizem que a economia não suporta a redução da jornada. Todo e qualquer direito trabalhista vai quebrar a burguesia. No século XIX você já via. Não, vocês querem proibir trabalho infantil? Vai quebrar. Mulher grávida, você quer tirar a mulher grávida da fábrica? Impossível, vai quebrar as empresas. Não, os caras, vocês querem diminuir de 16 horas para 14? Impossível. Vai quebrar as fábricas. Mas isso ignora um ponto básico. O trabalhador é o ponto essencial da produção. Pra caralho! Não um acessório. A Constituição garante a proteção e a valorização do trabalho. Porra! Desde o artigo 1º ao 170. Além disso, a própria lógica econômica moderna reconhece que jornadas excessivas diminuem a produtividade e aumenta custos indiretos. Ou seja, Isso é tudo burrice. E principalmente, faz uma sociedade infeliz. O que é a vida? Menos jornada, mais produtividade, mais consumo, mais fomento à economia de maneira direta e indireta. Mais do que isso, mais tempo para estudar, mais tempo para lazer, mais tempo para realmente cuidar das nossas famílias, mais tempo para sermos felizes. pra que serve essa porra dessa vida? O verdadeiro setor produtivo inclui quem trabalha. E sem qualidade de vida não existe desenvolvimento sustentável. Porra, caralho, porra. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma! Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton! Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é! Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 25 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Aqui jaz Eduardo. Tamo de volta, senhoras e senhores, e teve ouvinte Bastante chateado. com a trilha sonora de Cabeça do Trump. Bem, bem, bem. The Bible! Yes, America. The Bible! Que a gente colocou de fundo pros inacreditáveis posts do Trump It's very sad. no último episódio. Então fica aí o nosso pedido de... Perdão! Enfim, a gente resolveu experimentar e aparentemente... Deu errado. E valeu para um caralho todo mundo que foi lá na Megafauna, no Copan, em São Paulo, pra prestigiar o lançamento do livro Juízo Final, da Gabriela Biló, do Pedro Inouye e desse podcast que vos fala. Brigadíssimo pelo carinho, e a gente só tem a agradecer por todo mundo que teve a paciência de ficar na fila um tempão lá, só pra pegar rabisco nosso no livro, pô, que ideia maluca. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! As brincadeiras à parte, brigadíssimo, foi muito legal. Muito legal, melhor que sexo. Calma. Bora pro episódio. Nesse episódio, Esse aqui? a gente só vai tratar de Brasil. Isso. Mas precisamente da pancadaria deliciosa que tomou conta da extrema-direita brasileira. Extrema-direita. Pois é, como não ficar absolutamente hipnotizado com uma trocação gostosa entre pessoas que você absolutamente despreza? Não tem como. Não tem. Mas prepare os músculos zigomáticos. Prepare-se para movimentar os músculos da face. Que essa porra é deliciosa demais. Tá delicioso! Olha, a direita tá brigando e Nicolas Ferreira É que dá blindagem, né? tá no centro dessa confusão. O deputado federal foi criticado publicamente por Eduardo Bolsonaro. Sou a favor. Criticado publicamente por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. Desça daí, seu corno, desça daí! Eduardo. Isso expôs uma série de tensões e disputas por lideranças dentro do bolsonarismo. Filmes de homem é O foda. Nicolas agora tem sido cobrado por, supostamente, não apoiar mais explicitamente a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. E o que aconteceu foi isso aqui, ó. Bora pra Andréa Sadi no dia 23 de fevereiro no G1.
filho 03 de Bolsonaro criticou Michele e Nicolas, dizendo que eles estão com amnésia e jogando o mesmo jogo em relação a Flávio, que em dezembro anunciou ter sido escolhido pelo pai para disputar a presidência como seu sucessor. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho preço pra isso. Nicolas, que nesse fim de semana visitou Bolsonaro na Papudinha, aproveitou para responder o ex-deputado, dizendo que nem ele nem Michele têm amnésia. Abre aspas, discordo que eu tenha amnésia e que a Michele tem amnésia. Diante das situações que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde, e a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre eles do que sobre mim, fecha aspas, afirmou. Como a gente já falou pelas bandas e cabo, no lançamento da candidatura do Flávio, voltaram pessoas importantes, como Nicolas, Michele, Tarcísio e outras figuras do Centrão. No episódio que a gente fez sobre o lançamento da candidatura, a gente apontou que nem o mercado apoiou a candidatura do Flávio. Aí fica o mercado nervosinho. Mercado nervosinho. Esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Livre mercado. Tava tudo dando errado e por algum motivo bizarro, o Flávio tá aparecendo agora nas pesquisas empatado com o Lula. Tá todo mundo louco. A verdade é que a gente tá numa quadra da história em que as eleições pelo mundo estão favorecendo a oposição. Os incumbentes estão se fudendo e o Lula vai ter que reverter essa tendência por aqui. A campanha mal começou, mas o cenário atualmente está preocupante. A questão que se sobressai desse racha é a seguinte: Creatina ajuda a ganhar músculo? quem depende mais um do outro? Nicolas Ferreira depende do bolsonarismo ou o bolsonarismo depende de Nicolas Ferreira? Bom, e ao que parece, o desespero do Eduardo indica que a resposta é... Fácil, linguagem, né? Extremamente fácil. Bom, convenhamos, né, que ninguém leva o Eduardo a sério. Venezuelans bitterly regret having opted. O Carlos, coitado, o Carlos é o Carlos, né? O Carlos ainda é pouco. E o 04? Bom, o... 04 é transão. Eu vou continuar incomodando o sistema de Balneário Camboriú. Aí vai restar quem? Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. Que isso? Foi, saiu de lá todo... Cagado. Isso precisa ficar muito claro. Cagado. E o Flavinho Desmaio? Bom, digamos que o Flávio Bolsonaro, dos filhos do Jair, é o mais pilantreiro. Flávio não, Flávio é um senhor centrão. É um Ciro Nogueira com DNA dos Bolsonaros, mano. Ah, o Centrão. Eu sou do Centrão. Eu sempre fui do Centrão. Bom, o Flávio Bolsonaro é o que é por causa do pai. Eu nunca dei um beijo no filho meu homem. O Nicolas? Bom, obviamente a gente não gosta do Nicolas. Não gosto de você. Mas é preciso admitir que o cara tem uma capacidade de mobilização assustadora, construída em cima de uma retórica muito bem projetada para tempos de redes sociais. Já avisei que vai dar merda isso. Isso com pouquíssima idade, hein? Você tem quantos anos, menino? O Nicolas não tem nem 30 anos ainda. Jovem. Bom, mas comparar o Nicolas a qualquer filho do Jair é covardia com os filhos do Jair. E esse podcast apoia? Tá correto. O Eduardo Bolsonaro, que representa aí o bolsonarismo raiz, ou pelo menos uma ala do bolsonarismo raiz. Olá, amigos. Ele veio acusar o Nicolas no fim de semana, como a gente vem noticiando, de colocar o Flávio numa espiral do silêncio, né? Não se fazer de aliado, mas na verdade ele e o grupo dele, o do Nicolas, estariam escondendo a candidatura do Flávio, segundo aí essas acusações. Nicolas rebateu postando vários cortes em que ele está defendendo o Flávio, em que ele está falando que o Flávio é o candidato que pode derrotar o Lula, e também falou que o papel dele nessa eleição é desgastar o Lula. E essa briga aí é tão legal que no meio da pancadaria tá o Rodrigo Constantino e o tá do lado do Nicolas e do Tarcísio. E por isso anda se estranhando com a família Bolsonaro. E aí o fez uma postagem. O Eduardo admitiu pra mim que não bate em lideranças de outros partidos aliados. Vemos muitos desses bolsonaristas falando pro Nicolas ir pro Novo. Eu vou dedicar a minha vida inteira, a minha existência agora é onde é? O Partido Novo... Se ele for pro Novo, ele para de ser atacado? Ora, mas isso prova que não tem nada a ver com o Nicolas em si, mas sim com uma disputa de espaço partidário. Todos do PL precisam ser subservientes ao Eduardo, como Gil Diniz e Mário Frias? Oi, desnecessário. Aí o Eduardo respondeu a postagem do Segui o conselho de um amigo e fui falar com você no privado, tentando evitar mais ruído nas redes. Deu errado. Mas se a gente tivesse que chutar, a gente diria que o Eduardo não tem muitos amigos. Cruel! Então provavelmente foi ele, né? My name is Paulo Figueiredo. Porque o que o Eduardo fez? Muita merda. É isso mesmo que você ouviu. Diante da injustiça e da afirmação leviana e equivocada do Rodrigo Constantino, o que o Eduardo fez? Foi lá, e a meu pedido, culpa minha, ligou de peito aberto pro Rodrigo Constantino no privado, porque eu sempre falei, cara, o Rodrigo é um cara do bem, vocês precisam se entender, ele tá equivocado, você precisa fazer ele ver o que tá acontecendo. Caralho!
E aí... Pô, mas aí o que o Rodrigo faz? Ele pega a ligação que o Eduardo fez pra ele no privado, deturpa o que o Eduardo diz e torna público num post no Twitter, cara. Como é que eu vou defender um negócio desse? Caralho! Vamos voltar pra postagem do Eduardo. Entenda, Constantino. Tudo o que eu disse no privado é exatamente o que venho dizendo em público. Merda! Não tenho nada a esconder. Então o Eduardo tá acusando o Constantino de deturpar o que o Eduardo disse no privado. Só pode ser, porque se o que ele diz no privado é igual ao que ele vem dizendo em público, não teria problema nenhum vazar detalhes de uma conversa privada, né? Eduardo... Sua atitude baixa não atinge só a mim. Ela desestimula qualquer tentativa de diálogo. Tá falando sério? Ou seja, você ajuda a gerar exatamente o tipo de conflito que diz combater. E sei como isso termina. Sem argumentos. A gente precisa torcer pela briga. A saída será novamente a tal crítica construtiva. Dizer que eu sou o radical, o causador de conflitos. Só faz merda. Que isso prejudica a campanha do Flávio. Não queria seguir nesse ponto. Então para. Mas não posso aceitar ser humilhado. Desde pequeno fui humilhado. Onde já se viu o Eduardo ser humilhado? Eduardo, presta atenção aqui no tio. Sabe que você é? Burro. Você é burro. Logo ele que nunca deu motivo. Não, aí é sacrifício demais pra esse... Guerreirinho. Então aqui vai, se Deus quiser. Deus me perdoe. Meu último comentário sobre esse assunto. Eu duvido. Fui a Belo Horizonte fazer campanha para ele a vereador. Percorri Minas Gerais falando do seu nome com o Direita Minas. Levei-o ao palco do CPAC. Jesus, Mary and Joseph. Pedi apoio para ele nas redes sociais, abri portas. Muito disso quando eu já era o deputado mais votado da história. Filho do presidente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Mas isso nunca me impediu de ser quem sou. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E de jogar para o grupo. Aham. Pois é, o filho do Jair vive se gabando de ter sido o deputado mais votado em 2018. E adivinha quem foi o deputado mais votado na eleição de 2022? Paulinho Gogó. Não. Nas últimas eleições, o Nicolas foi o deputado federal mais votado do país. Ciúmes de homem é foda. O Eduardo também concorreu nessa eleição, mas fez metade dos votos do Nicolas. O Eduardo teve bastante voto, 741 mil votos, mas o Nicolas teve 1,5 milhão. E aí parece que o Eduardo ficou doído, né? Né, Eduardo? Quando ele ia a Brasília, deixava minha conversa fixada no topo do WhatsApp, aguardando um retorno meu. Desça daí, seu corno, desça daí. Parece que a sensação do Eduardo é que ele foi corneado. O Eduardo é o maior corno do Brasil. Brasil! Aceitei incluí-lo no documentário que o Mário Frias está prestes a lançar. Deve ser uma merda. Nicolas condiciona apoio ao Flávio. Todo mundo sabe que num segundo turno com o Lula, o Nicolas apoiaria até o capeta. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás. Pô, com o Flávio bem nas pesquisas, não é muito inteligente por parte do Eduardo comprar briga com o Nicolas, né? No entanto... Obrigado, Deus. Por essa briga. Entenda. Isso em outubro não é apenas mais uma eleição. É a batalha mais importante do século no Brasil. O Eduardo podia ter acabado aí. Mas não. Entenda, isso em outubro não é apenas mais uma eleição. É a batalha mais importante do século no Brasil. Essa eu quero ver. Que vai selar se meus filhos encontrarão o avô ou se eu, sem nem saber, dei meu último adeus a ele em fevereiro de 2025, ao sair para uma viagem de 7 dias de carnaval no Texas. Aí não. Bom, já começou o erro aí, né? O cara tá no carnaval no Brasil, o cara vai pro Texas. Foi aí que Deus começou a te punir, Eduardo. Mas, de fato, essa eleição vai ser importante. Porque se o Flávio ganhar com domínio do Senado... Vai dar merda, vai dar merda. Mas o Eduardo, que tinha acabado de falar que jogava em grupo, confessa que tá lutando em benefício próprio. A batalha mais importante do século tem a ver com as relações internas da família... Bolsonaro! Por acaso, porra? Como já disse, meu objetivo foi alcançado. Hoje, todos que antes tinham amnésia falam positivamente do Flávio Bolsonaro, ainda que, em muitos casos, por interesse próprio. É uma hipocrisia generalizada. Flávio não ganhar as eleições, ele não volta mais pro Brasil. Agora, se nós perdemos as eleições, ele não volta pro Brasil. Ô, meu querido, Deus te ouça, viu? Eduardo Bolsonaro falando que planeja retornar ao Brasil caso Flávio seja eleito em outubro. Ele diz que até janeiro do ano que vem são 9 meses, que é um tempo de uma gestação, nas palavras dele, para retornar ao Brasil em segurança. Hoje todos falam positivamente do Flávio Bolsonaro e não passaram a fazê-lo espontaneamente, mas sim a custas de cobranças. Caramba.
Esse post aí do Eduardo lembrou um pouco a construção de frases do Carlos. O Eduardo tá dizendo aí que muitos elogios ao Flávio são fruto de uma coaçãozinha básica. E ele acha que assim tá ajudando o irmão. Pode continuar. Pode continuar, pô, bora. Pode continuar desse jeito. Mas não vou deixar você me expor, humilhar sem reagir. Puto da vida. Senão vai virar rotina vocês virem aqui no X. Twitter, é Twitter o nome, tá? Escrever seus argumentos fracos. Homens de geleia. E depois correr no meu entorno pra tentar me bloquear. E assim posarem de vencedores. Bom, aí a porrada tava comendo. E a porrada tá lambrando ainda. E aí entra em cena o senador. Fala pessoal, tô gravando esse vídeo pra tentar chamar todos pra... Não fazer merda. Chamar todos pra racionalidade. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país pra resgatar e o inimigo não tá aqui. Tá do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor. Todo mundo sai perdendo. Vai todo mundo perder. Pois é, um esporro no irmão. Eduardo. Um esporro bíblico. Aquela Bíblia é uma caixinha de ferramenta. Quando tiver um problema, vai pra lá. Já que agora o Flávio parece que faz bico de pastor. O único caminho que eu tenho pra sugerir e que qualquer um aí pode encontrar no livro da vida, mais especificamente em Colossenses 3,13, é o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Imagina só, um filho do Jair falando isso. Essa parte da Bíblia aí o Jair nunca leu não, hein? E claro que o Flávio também nunca tinha lido, né? Eu também não, mas eu sou ateu, pô. Pessoal, só vem comigo, vem me ajudar a devolver a fé, a esperança e a alegria pra nossa nação. Todo o resto agora é menor. Tá, esse aí foi um esporro mais educado. Esporro. Agora vem o esporro legal. Esporro. Dos irmãos eu converso até mais com o Eduardo do que com o Carlos. Por que será? Sérgio, aparelho de escuta, brinquedos de peto, palóce não, rede, alicate. E com o Renan um pouquinho menos. Faz sentido. A Laura eu vejo quando tô lá na casa do meu pai, e que o Eduardo de outra por geração. causa da política mesmo? Cruel! É por causa da política, por causa da necessidade, muitas vezes, de aparar umas arestas. Né? Eduardo, você é burro. Botar um... Bons panos quentes. Trocar uma ideia de segura a onda aqui, então, vai ali. Sabe como é que é, né? Diz aí, Jair. Ele, apesar de ter feito 40 anos de idade agora, né? Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer, talhado pra política. Que eu tô falando, o Eduardo tá arranjando briga com todo mundo. Não sei se você tá sabendo, Flávio. Da puta. Porra, esse... Não sei se você tá sabendo, Flávio. É bom pra caralho. Maravilhoso! Um cara muito preparado. Tá arranjando confusão agora com o Nicolas. Por que ele treta tanto com o Nicolas e com o Tarcísio e com todo mundo? Ele é maluco. Vamos lá, não é contraproducente isso? É. Caralho! Pensando pela direita e pela tua candidatura? É contraproducente. Liga pro Eduardo agora, vamos falar com ele. Liga o aparelho da polícia. Ligou o aparelho da polícia aí? Nesse momento não é. Eu acho que não é. Gazeta não, cara. Não seria a hora, né? Não é inteligente. Que grande momento a gente acabou de acompanhar, hein? O Eduardo devia estar vendo tudo ao vivo lá do Texas, cantando a plenos pulmões. Vai tomar no cu! Se o Flávio ligasse pro Eduardo, o Eduardo provavelmente ia dizer isso aqui, ó. Vai tomar no seu filho da puta, vai chupar a puta da tua mãe. Inclusive, a gente aposta que até agora o Eduardo deve estar mandando um monte de ofensa pro irmão no WhatsApp. Mas enfim, esse aí é o Flávio querendo projetar moderação, tentando se distanciar do irmão radical. Não vai conseguir. Por outro lado aqui, eu respeito muito o tempo de todo mundo. A hora que quiser entrar pra fazer campanha, né, de cabeça, o jeito que vai me ajudar fazendo campanha. Porque o Nicolas, cara, é assim, é a maior potência digital, vamos colocar assim. Mas ele tá contigo. Nós temos. Tá comigo, 100%. Pô, o Nicolas é um moleque de ouro. Apesar da idade baixa pra política, ele tem 29 anos de idade. Pô, e nem o Paulo Figueiredo entende o Eduardo. Tarifa. Eduardo Bolsonaro. Tarifa. Paulo Figueiredo. Mas o ponto nessa história é que não tem porquê, e esse é o meu argumento, é o que eu digo ao próprio Eduardo, é que assim, não tem porquê o Eduardo gastar mais o capital dele e a energia dele expondo isso. Porque essa exposição, esse desgaste do Eduardo tem um custo. Se o Nicolas sabota a campanha do Flávio e finge que tá apoiando, o problema é de quem? O problema é do Flávio. Esse é um assunto do Flávio. Eu respondo pelos meus atos, o Flávio responde pelo deles. Até o Paulo Figueiredo tá discordando do Eduardo. E volta pro Flávio falando do Nicolas. Que é maduro, é um cara inteligente, um cara que entende o jogo político, que ajuda demais expondo o PT. Mentem na cara dura, mentem sem ter vergonha de mentir. Esfregando a verdade. Bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Sobre o PT. O PT! E o PT, hein? Na cara deles pra milhões de brasileiros. Então ele impacta. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Ajuda. Do seu jeito. Pois é, uma das pessoas que mais fez o governo Lula sangrar nesses 3 anos e 4 meses, foi o Nicolas com os seus vídeos. O governo quer saber como você ganha 5 mil
mil e paga 10 mil de cartão. Já o Eduardo é o camisa 10 do Lula. Será que sou eu, camisa 10 do Lula? É o camisa 10. Porque os seus vídeos realmente eles vão no ponto certo, né? Sensibilizam as pessoas, viralizam e tem credibilidade. Você tá falando sério? Então fica o Eduardo lá nervoso. Ficou nervoso. Calma. Aí começam os Mas você grupos fala aqui. com ele sobre isso? Falo. Aí ficam os grupos aqui se digladiando, porque acham que tem que fazer mais, outros acham que tem que fazer menos. E eu respeito muito o tempo de todo mundo. Diz aí, O Paulo. Flávio fala que tem que esperar o tempo de cada um, porque eu acho que é a posição mesmo que ele tem que ter publicamente, embora é óbvio que o Flávio saiba que o Eduardo tem razão. Só não quer tumulto. Então, se o Flávio não quer ser defendido, meu ponto pro Eduardo é: por que diabos você vai ficar se dedicando a isso? Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. Mais sacrifício pessoal? Mais sacrifício? O ônus de novo tem que ser do Eduardo? Aí, pô, será que isso não é pensado? O Eduardo radicaliza, mantém a base radicalizada presa ao grupo, enquanto o Flávio ameniza o discurso e apela para setores médios que não querem radicalismo e para Faria Lima. Mas o estranho é que a candidatura do Flávio não precisa de um discurso radicalizado. Porque num segundo turno, entre o Lula e o Flávio, a base radicalizada do bolsonarismo vai votar em quem? Mas o clima talvez não esteja muito legal entre o Eduardo e o Paulo não, hein? Vocês podem ouvir minha opinião ou não. Eu não tenho interesse financeiro no Eduardo, não tenho interesse político no Eduardo. Ele disse isso mesmo? Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Só que a pessoa que me deu suporte às minhas ideias e ao que eu faria aqui nos Estados Unidos e que eu acho que trouxe resultados incontestáveis, objeto de elogio, inclusive de muitas dessas pessoas, foi o Eduardo. É o camisa 10. Peraí, o Paulo Figueiredo não tem interesse político no Eduardo. Tudo que eles fizeram juntos foi só pela amizade. O Paulo sonha em ser chanceler ou ministro da Defesa, aí mete essa, porra? Aqui não! Não mete essa. Esse é o meu depoimento. Eu não conhecia ainda um político igual. Não conhecia ainda um político igual ao Eduardo. Eduardo Bolsonaro não é uma pessoa normal. Eduardo Bolsonaro não é uma pessoa normal. Não é. Não é perfeito. Sei todos os defeitos do Eduardo. Pode falar. Desembucha! Porra, eu sei melhor do que vocês também os defeitos do Eduardo. E ele sabe os meus. Eu quero saber. Então, porque a única pessoa que conhece os defeitos do Eduardo melhor que eu é a Heloísa. Coitada. Porra, coitada mesmo. Fora o Brasil, talvez quem mais tenha se fudido com a aventura do Eduardo, a aventura essa alimentada pelo Paulo, tenha sido a esposa do Eduardo. Apesar de que eles estão morando muito bem lá nos Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus. Mas façamos uma pausa por uma breve mensagem da Central 3. Você conhece a história do Quilombo dos Palmares? Sabia que durou quase 100 anos e teve aproximadamente 20 mil habitantes? Quer saber mais? Procure por Vida Palmarina no seu agregador de podcast a partir de 6 de abril. Uma produção, Central 3 e Janga. Bora continuar? Vamos seguir. Mas o Paulo mostra qual é a frustração. Como é que tá o Nicolas? E aí, Nicolas, como é que você tá? Tudo bem? Você tem passaporte? Eduardo, não. Eu também não. Suas contas, você consegue acessar suas contas bancárias? Caramba, eu não. Eduardo também não. A mulher do Eduardo também não. E aí, vai poder concorrer ao cargo que você quiser, dado que você não conseguiu alterar a Constituição para ser candidato a presidente? Pô, pode, né? Tá com todos os direitos. Caramba, que legal. É réu em quantos processos no STF? Ah, não é réu, não. Entendi. Então, qual foi o sacrifício? Caminhou muito. Andou muito. O sacrifício andou muito. Enquanto isso, tá o Eduardo todo arrebentado e o Jair preso. As pessoas têm que ter senso na proporção, cara. E um sujeito que tá nisso é normal que ele cobre. Bom, então troca aí o Nicolas por Flávio ou Carlos. Flávio e Carlos têm passaporte, têm contas bancárias, podem concorrer ao cargo que quiserem. E o Flávio, graças ao Toffoli, não é réu no STF. Então assim, eu falo, Eduardo, cara... Tome vergonha na cara! Deixa as coisas acontecerem, cara. Eu falo, cara, isso aqui é projeto de Deus. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão entrar mais, vão entrar menos. Deixa acontecer naturalmente. Mas qual que outras vão virar as costas, outras vão aparecer. O argumento dele é que queria que o pessoal fosse ansioso, mais atuante. né? Eu acho que ele fica ansioso, porque ele sabe que, né, a única forma da gente voltar a ter um caminho da prosperidade no Brasil é comigo. Acho que não é por isso não, hein, Flávio? Não mete essa não. Como a gente já disse aqui. Bom, o Eduardo tava bem... chateado. Com o constar. E nesse contexto, esse podcast fica incrivelmente feliz. Eu fico muito triste, cara. Desaberto, filho da puta. Aí me vem o Rodrigo Constantino suscitando que o meu problema, então, seria que eu tô com inveja do Flávio que tá concorrendo a presidente e eu gostaria de concorrer a presidente. Filmes de homem é foda. Porra, o Eduardo se lançou candidato a presidente, caralho. Olha esse trecho de uma matéria do SBT News de 3 de outubro de 25. Com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, inelegível e condenado a mais de 27 anos de prisão, Eduardo Bolsonaro garantiu que pretende ser candidato ao Palácio do Planalto nas eleições do ano que vem e indica
que não vai desistir da candidatura, mesmo que o pai decida apoiar um outro nome da direita. E eu acredito que nós estamos no momento em que eu estou maduro o suficiente. Ele não é tão maduro assim, vamos assim dizer. A única coisa que me fará não sair candidato é a candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Mas, na impossibilidade disso ocorrer, eu apresento o meu nome. E eu adianto aos nossos opositores que, caso eles forcem Jair Bolsonaro, que hoje em dia está na condição de refém, a tomar uma decisão, que obviamente não será uma decisão livre, eu ainda assim permanecerei disposto a lançar a minha candidatura. Deu errado. Aí o Eduardo e o Paulo agora juram que era tudo ensaiado, que a ideia sempre foi o Flávio, mas não. Ei, fodendo! Eles juravam que o Trump ia enquadrar o Lula, que o Alexandre de Moraes ia ceder. E aí o Eduardo poderia voltar ao Brasil. Mas... He liked me, I liked him. We had excellent chemistry. E a história mostra que irmãos já brigaram pelo poder em várias outras oportunidades. Pelo amor de Deus, Rodrigo Constantino, não faz sentido eu ter feito tanto esforço para colocar o Flávio para concorrer a presidente e agora trabalhar para derrubá-lo. Eu não tô trabalhando para derrubar o Flávio, eu tô trabalhando para derrubar um grupo político anti-bolsonarista. Inclusive o maior puxador de votos entre os bolsonaristas. Obrigado, meu Deus! Eu estou abrindo os olhos das pessoas. E como você não tem argumento contra isso, o máximo que você consegue é tentar criar intriga entre irmãos. Lamentável, Constantino. Você já foi muito melhor do que isso. Isso daí, pra mim, assim, mostra a baixeza. Sério, pra falar isso, fica quieto, cara. Não fala nada, não. E, pô, isso aí não tem como não virar vírgula do Medelírio. A gente já tinha... Você deve ter falado merda e nem percebeu, né? E agora a gente tem... Pra falar isso, fica quieto, cara. Não fala nada, não. Valeu, Eduardo. Não entendi. Eu falei, valeu, Eduardo. Fala, pessoal. É isso. Perfeito. A gente vai continuar agora, tá? Enfia no rabo, caralho. Gente. Calma. Chega. Vamos continuar. Com você, mas vamos continuar. Você sabe que isso daí não é argumento. Isso daí não está acontecendo. E isso me move também a colocar adiante o porquê da minha conduta, já que ainda tem gente que não tá entendendo o que tá acontecendo. E pra situação do Eduardo ficar ainda mais constrangedora e deliciosa, ainda teve encontro entre o Flávio e o Nicolas. E, obviamente, todas as nossas candidaturas aqui, Flávio, vai te servir, né? Pra você realmente derrotar o PT, porque ninguém mais aguenta o Lula, ninguém aguenta mais a esquerda. Minas teve uma diferença, né, na eleição do seu pai de apenas 50 mil votos. Ou seja, cada voto agora importa. Então, a maneira como cada um aqui faz campanha, né? Eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né? E o objetivo é só um, é vencer. Porque o Brasil, de fato, tá em jogo. Então, é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né? Inteligente. Eduardo, você é burro. Que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo. E por trás de toda essa briga maravilhosa tá em xeque o controle do PL. Nicolas agora faz um movimento dentro do PL de Minas Gerais, em que ele tem força de comando para formar uma bancada estadual e uma bancada federal, bancadas que são de pessoas alinhadas com o Nicolas Ferreira. Tanto é que na hora das filiações ele se posicionou contrário a vários nomes, porque diz que esses nomes não compartilhava de valores com ele, e Nicolas Ferreira tem, digamos assim, moral para dizer isso, porque é ele quem vai eleger boa parte desses deputados. É com votos de Nicolas Ferreira que muitos parlamentares serão eleitos em Minas Gerais. A expectativa é que ele tenha mais de 2 milhões de votos, teve cerca de 1,5 na última eleição, e eleja mais de 10 deputados federais. Todo mundo na conta dele. Tem poder, tem poder, tem poder. Agora imagina o Eduardo sabendo disso tudo aí lá do Texas. Essas merdas desses filhos da puta. Eu fico imaginando a vida desse Eduardo lá nos Estados Unidos. Tem um ano que tá lá, né? É. O cara não... Tipo assim, 1 ano e meio. Até onde eu saiba, ele não faz nada. Então ele fica o dia inteiro no celular, vendo o que os outros estão falando, inventando o que ele vai falar. Aí o Nicolas fala uma coisa e vai e briga com o Nicolas. Aí vem a Michele e curte o Nicolas. Aí vem o Flávio e fala, peraí, gente, vocês estão avacalhando com a minha campanha. E o sonho da família Bolsonaro era que o Nicolas saísse para governador de Minas. Enganagem, né? Ele foi sondado pelo PL para talvez ser o representante do partido ao governo de Minas, seria aí um palanque fortíssimo pro Flávio no estado, mas o Nicolas não quis iniciar as conversas, ele acha que na carreira política dele esse não é o momento de ser governador de Minas. A família Bolsonaro queria que o Nicolas se sacrificasse por eles, mas acontece que o Nicolas não é maluco, ele sabe muito bem qual é a herança que o Zema tá deixando. Zema que fica se gabando de ter saneado as contas de Minas, né? Ele diz isso, mas é mentira. E o Nicolas, ele, pelo que a gente sabe aqui dos bastidores, ele considerou que o estado de Minas está numa situação financeira aí muito difícil. Mas isso é enganar. E que o próximo governo vai ter que tomar medidas muito duras. O que é dura? O Nicolas, sem sombra de dúvida, está querendo buscar um protagonismo nacional. Ele quer trabalhar com assuntos no âmbito nacional também. Então, é muito melhor para ele, nesse espectro, sair de uma disputa regional em Minas Gerais e disputar uma disputa para deputado federal tranquila, né? Que ele vai poder discutir e falar sobre temas de assuntos nacionais, e isso vai repercutir no futuro político dele, sem sombra de dúvida, porque mais gente
dificilmente vai se conhecer ele em relação a outras regiões do Brasil. Pois é, o Nicolas é uma figura nacional, apesar de ter vindo de Minas. Mas aí entra em cena outro filho do Jair, talvez o mais esquisito deles. E olha que o posto é disputado, hein? O ex-vereador Carlos Bolsonaro mandou um recado público ao presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Eu sou Valdemar. E criticou o que chamou de inércia da sigla diante de questões internas. A declaração foi publicada neste sábado na rede social X. Twitter, é Twitter o nome, tá? Sem detalhar a qual episódio específico ele se referia. Na postagem, Carlos disse, abre aspas, Valdemar, Mano, corra, rapaz. me ajude a te ajudar. Você tem que me ajudar a te ajudar. Antes que seja tarde, pelo amor de Deus. He's desesperated. Está ficando feio para o partido, que está preferindo não ver o que está acontecendo dentro de casa, fecha aspas. Lembrando que o Carlos está reclamando do próprio patrão, hein? Bora pro Gustavo Zucchi e o Igor Gadelha na coluna do Igor Gadelha no Metrópolis no dia 26 de março. Carlos foi admitido como dirigente partidário do PL em 16 de dezembro de 2025, um dia após a oficialização de sua renúncia como vereador. Pelo cargo, o PL paga a Carlos um salário mensal bruto de R$38 mil. Em janeiro, quando o ex-vereador trabalhou todo o mês, o salário líquido, após descontos, ficou em R$27.800. O salário é substancialmente superior ao que o filho de Jair Bolsonaro recebia na Câmara Municipal. Como vereador, ele tinha salário bruto de R$24.700 ou R$19.100 após os descontos. Então fica combinado assim, Jair, Michele e Carlos recebem dinheiro do PL, dinheiro que vem em boa parte do fundo eleitoral, o que é, portanto, dinheiro público. Na sexta-feira, o ex-vereador já havia adotado um tom de cobrança em outra publicação direcionada ao dirigente do partido. Na ocasião, ele comentou uma denúncia apresentada à Procuradoria-Geral da República contra o irmão, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, por suposta propaganda eleitoral antecipada em uma igreja. Carlos pediu mobilização da sigla e escreveu que seria uma ótima oportunidade de demonstrar união e defender o irmão. Bom, esse episódio aqui do Medo e Delírio era pra ter saído na sexta-feira. E aí de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Mais recentemente, Nicolas também se envolveu em um atrito com o senador Jorge Seife. O peixe é um bicho inteligente. O embate começou após o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocar uma sessão para analisar o veto ao projeto conhecido como PL da dosimetria, que trata das penas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Antes da convocação, Nicolas publicou um vídeo pressionando pela realização da sessão. Seife reagiu dizendo que pressão de internet é ótima para like e monetização, mas não é efetiva. Na resposta, o deputado chamou o colega de vagabundo. Caralho! Oi, desnecessário. Aí ainda tem a escolha do nome pra vice, pra rachar ainda mais a extrema-direita. Bora com a Andréa Sadi no dia 6, no G1. Aliados mais próximos de Flávio Bolsonaro resistem ao nome da senadora Tereza Cristina, do PP. Nós brigamos muito com o Bolsonaro porque queríamos que ele pusesse uma mulher de vice. Tipo Tereza Cristina, né? Tereza Cristina. Claro que eu fico lisonjeada, honrada do meu nome ser, de vez em quando, colocado à mesa aí para ser vice, para ser presidente, enfim. Quem é o vice ideal pro Flávio? Tereza Cristina. Tereza é o sonho de consumo de todo mundo, eu sou fã dela. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a senadora Tereza Cristina não quer ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro, que é a preferida do Centrão e já foi sugerida mais de uma vez pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Esse núcleo duro e mais raiz do entorno do senador avalia que o vice precisa ser uma solução de lealdade direta ao projeto do filho 01 de Jair Bolsonaro, sem estar vinculado a um grupo político forte. Eles até fazem uma comparação. Dizem que o ideal seria algo parecido com o que Lula, do PT, fez em 2002 com José Alencar. Um aliado de Flávio definiu assim ao blog: um vice que vá dar paz. Bom, quem será que vai ser o Mourão ou o Braga Neto de 2026? Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo o convite para ele ser meu vice. O que vocês acham? Será? Será? Pois é, a gente jura que o vídeo acaba assim, ó. Será? Que beleza. Só pode ser droga isso. Eu quero me drogar. Era só o que faltava pro Brasil. Um vice do Partido Novo. Deus me livre. Volta pra Sadi no G1.
Quanto a Tereza Cristina, ex-ministra de Bolsonaro, a resistência se dá por 2 motivos. Falam que ele não gosta de mulheres. Por ser vista como um nome muito ligado ao Centrão. Ao Centrão. Eu sou do Centrão. E também por um episódio recente que incomodou a ala mais radical. A participação dela numa comitiva que tratou de tarifas nos Estados Unidos. Aliados dizem que Eduardo Bolsonaro ficou irritado com isso e atua contra o nome dela. Ciúmes de homem é foda. Eduardo. Por outro lado, a senadora continua forte entre empresários e setores do mercado financeiro, que vem nela um nome mais moderado e previsível. E a gente estava esperando para saber qual seria a retórica do presidenciável Flávio Bolsonaro ao falar sobre o Queiroz. Tem alguém passando mal ali? Tá passando mal. Que é o que se espera da família Bolsonaro. Cocô, dia sim, dia não. Zero preparo. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. Até porque essa questão da rachadinha aí é injustificável. Então o Queiroz pagou, segundo aqui, né, 261 mil em dinheiro vivo na escola e no plano de saúde das filhas do Flávio. Câmeras do banco registraram isso. Mentira. Aí você explica. Você acha normal um funcionário pagar as contas pessoais do patrão com dinheiro em espécie? Mas qual o problema? Comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Isso não aconteceu. Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno. Você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação? Porra, tem vídeo do Queiroz no banco. Banco dentro da Alerj, pagando boleto em dinheiro vivo na boca do caixa. O horário bate com o pagamento dos boletos citados. Não é um indíciozinho qualquer, não. Quer mais comprovação do que isso? O que é uma prova? É o somatório de indícios. Nunca teve início um processo criminal contra mim. Eu nunca respondi criminalmente por isso. Por que será? Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu as investigações que usam dados sigilosos de órgãos de controle sem autorização da Justiça. Aí, ó. O Flávio foi salvo pelo Toffoli e pelo foro privilegiado. Mas todo mundo sabe que o mais malandro dos filhos é o Flávio. Malandro no pior sentido. Mas o Queiroz assumiu. O ex-assessor político Fabrício Queiroz admitiu a prática de rachadinhas ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Seu Rolando Lero! Assim, o Queiroz... Gaveta não, cara. O Queiroz tinha ali no gabinete, ele cuidava de uma parte da minha assessoria que trabalhava em rua. Ele meteu essa. Fazia panfletagem, fazia eventos e tal. E ele tinha autonomia sobre esse pessoal e ele fala que ele fazia isso. Pô, o Queiroz era chefe de gabinete do Flávio. Agora o Flávio tá dizendo o quê? Que ele era só um coordenador de panfletagem, porra? Essa devassa, 11 anos pra trás, foi feita na minha vida. Sabe quantas ligações tem financeiras minha com assessor? 0. Por que será, né? O dinheiro ia pro Queiroz. E sabe quantos assessores disseram que eu cobrei alguma coisa do salário deles de volta pra empregar no meu gabinete? 0. Bom, então bora de... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro admitiu ao Ministério Público ter devolvido a maior parte do seu salário para o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema da rachadinha comandado pelo filho do presidente Jair Bolsonaro. Ela disse que repassou cerca de 160 mil a Queiroz por meio de depósitos e entrega de dinheiro em espécie. Mas qual o problema? Comprar com dinheiro vivo? Eu faço dinheiro. O MP já havia identificado 155,7 mil reais em repasses dela ao PM aposentado. E olha como Queiroz e Flávio eram, digamos, gulosos. O valor representa cerca de 90% do que ela recebeu. Ela só ficava com 700 mensais, segundo relatou ao MP. De acordo com o depoimento, ela devolvia não apenas seu salário líquido, mas também benefícios pagos pela Assembleia e até restituição do imposto de renda. E daí? Lamento. Teve também outro ministro do STF que ajudou Queiroz. Preso preventivamente em 18 de junho, o PM aposentado cumpre a medida cautelar em regime domiciliar, graças à liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF. E volta para a entrevista do Flávio. Mas é verdade que Queiroz assumiu a autoria da ação? Ele falou que tinham pessoas que ele tinha empregado que ele cobravam uma parte de salário. E que ele não tinha, além de, obviamente, não ter minha concordância, ele bota lá no papel, ele fala que eu jamais tinha conhecimento disso. Eu duvido! Ah, sim, com certeza. Flávio não sabia de nada, coitado. O mesmo Flávio que em 11 de julho de 2023 no Twitter disse, ironicamente, que Lula não negocia, Lula não mente, nunca existiu mensalão, nunca existiu petrolão. O que existe é ET e bicho-papão. A volta para a entrevista do Flávio falando sobre a loja de chocolate. Outra narrativa que era mentirosa, que eu acho que é importante emendar nessa pergunta para esclarecer, é que tem muita gente... Não, isso aí é uma franquia que eu tinha. Entre março de 2015 e dezembro de 2018, a loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu 1.512 depósitos em dinheiro, vários feitos de forma fracionada e sucessiva, com valores repetidos. Neste período, foram feitos, por exemplo, 63 depósitos de R$ 1.500 em espécie, outros 63 de R$ 2.000 e mais 74 depósitos no valor de R$ 3.000. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que a movimentação
movimentação na conta bancária da loja era desproporcional ao seu faturamento, que é a coincidência dos depósitos em dinheiro no período em que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, arrecadava parte dos salários dos assessores da Alerj no esquema da rachadinha. Mas era isso que você falava, não? Não, era então, isso. Isso é uma franquia que eu tinha. Você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia. Totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada. Não teve nada disso. Pois é, a família tenta essa cartada há tempos, hein? As franquias são controladas. Ô Flávio, você tem que arrumar outro caô, hein? Esse papo de auditoria já tinha sido desmontado lá atrás. A empresa, a Copenhague, emitiu uma nota dizendo que ela faz sim auditorias, mas basicamente no padrão da loja, na frente de loja, na maneira como a loja é organizada, para que mantenha o padrão da matriz, para que as franqueadas sejam padronizadas, mas não faz investigação ou auditoria ou fiscalização nas contas dos franqueados, já que, como ela deixa bem claro, são pessoas jurídicas diferentes, são pessoas jurídicas antagônicas à própria Copenhague, que basicamente vende a franquia. É impressionante como a retórica do Flávio é a mesma lá de trás, não teve mudança nenhuma. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolates do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas comprovaram que os assessores não trabalhavam. Inclusive, a gente viu aqui que o policial militar, o Diego Ambrosio, lá gosta muito de chocolate, já que ele comprou mais de 20 mil reais em chocolates lá na loja franqueada do Flávio Bolsonaro. Eram seus assessores que gastavam esses valores da sua Tanto própria loja? Tanto é que o Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio é incompatível com a minha renda. Pois é, o Flávio desviou da pergunta e nem falou desse curioso hábito dos seus ex-assessores de comprar em dinheiro vivo na sua loja em valores idênticos. E a sina do patrimônio do Flávio é ser incompatível com a própria renda, porra. Como é que uma família de políticos negociou dezenas, uma centena de imóveis, a maioria em dinheiro vivo? Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? E você sabe que no debate vão te perguntar muito sobre isso. Podem perguntar, mas eu tenho, expliquei rapidamente. Não. Explicou porra nenhuma. E ele não respondeu, né, claro. E bora pra mais uma curta mensagem dos nossos anunciantes. Olá, eu sou a Taina Lon, diretora executiva do Aos Fatos, e queria te convidar para ouvir Control Fake, uma série documental em 5 episódios sobre a ascensão da desinformação digital como projeto de poder autoritário global. Na série, a gente investiga como as plataformas passaram a concentrar poder sobre o que vemos, pensamos, debatemos e consumimos, e o que está em jogo para a democracia. Control Fake já está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. É só procurar por Aos Fatos e Control Fake. E vamos seguir. E é com imenso prazer que a gente anuncia a participação do meu, do seu, do nosso, Ottoni de Paula. Ottoni não para. Bom, vocês sabem que o Cláudio Castro caiu. Obrigado, meu bom Deus. E caiu porque o governo dele roubava loucamente. Mas muita coisa mesmo. Inclusive, essa trama merecia um medo e delírio no Rio de Janeiro. Mas os roteiristas do Brasil e do mundo não estão deixando a gente trabalhar nisso. Mas o Flavinho Desmaio vem a ser a eminência parda do finado governo Cláudio Castro. Cláudio Castro, um mochila que era uma figura sem liderança política, sem estofo político para liderar o Estado e logo para se manter no poder naqueles 2 últimos anos do Wilson Witzel e para se manter no poder na sua reeleição, precisou lotear o Estado com aquela quadrilha que via nele uma figura muito simplória, sem condições, repito, sem foco político para liderar o Estado. Mas a sequência de governadores do Rio de Janeiro é a prova de que o Estado jogou pedra na cruz. E todos, olha que coisa, né? De direita. O Cláudio Castro, diferente dos outros governadores, ele não só dividiu o poder, ele dividiu também a sua autoridade, fazendo com que cada secretaria virasse um pequeno Palácio Guanabara e cada secretário virasse um pequeno governador de estado. Portanto, cada secretaria teve a liberdade de fazer o que quisesse fazer com o dinheiro público, por isso nós temos escândalos nas principais secretarias do Estado. Enfim, nós temos instalado o câncer da corrupção em toda a estrutura de poder do Cláudio Castro. Então, a família Bolsonaro passa a ser copartícipe desse esquema de corrupção que está quebrando o Estado do Rio de Janeiro, porque eles sabem da quadrilha encabeçada pelo
companheiro, Cláudio Castro, que está governando o Palácio Guanabara. Não há como Bolsonaro, mesmo preso, não há como a família Bolsonaro e principalmente o Flávio Bolsonaro fingir que não está vendo nada. Não dá para continuar, tá passando mal. Pois é, mas eles não sabiam de nada. Sempre que a gente está conversando com políticos do Rio, o nome do Flávio aparece como alguém que tinha muita influência no governo do Cláudio Castro. Bem, é muito claro a conexão que o senador Flávio Bolsonaro tem com esse governo. Não tenho a menor dúvida que o que fez o Rio crescer e me dar essa votação expressiva foi muito do que o senhor me ajudou rumo à vitória do presidente Bolsonaro. Essa oficialização do apoio que já existia com o Cláudio Castro. E a gente chega aqui junto com o governador Cláudio Castro e as nossas outras duas vagas como pré-candidatos ao Senado, uma que não é novidade para ninguém, que é o governador Cláudio Castro, vem fazendo um grande trabalho, nossos dois pré-candidatos ao Senado, Cláudio Castro. Então hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Bem-vindo aqui, Cláudio, ao nosso programa Fala 01. Está aqui estreando, debutando junto com a gente. Apoiar o senador Flávio, que é meu amigo há muitos anos, desde a infância, e eu estou de cabeça na campanha dele. O governador Cláudio Castro disse que vai se reunir com o presidente do partido dele, o PL, e com o senador Flávio Bolsonaro para decidir o futuro político. É muito claro a conexão que o senador Flávio Bolsonaro tem com esse governo. Ele nadou de braçada no governo Cláudio Castro, principalmente naquele período em que ele assume a lacuna de poder deixada pelo Wilson Witzel. Lá pra cá, todas as influências da família Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, em todas as áreas de poder do Estado, principalmente na segurança pública. Essa parte aqui é bem importante. Todas as últimas indicações do comandante-geral da Polícia Militar passou pelo Flávio Bolsonaro, não é? Portanto, essa turma não tem moral alguma, e eu quero ver quem é que vai me desmentir, moral alguma, para nessa eleição falar sobre segurança pública. Por quê? Porque a segurança passou pela indicação do senador Flávio Bolsonaro, não é? Portanto, ele se torna também copartícipe do caos que nós estamos vivendo na área da segurança pública. Gente, é somente aqueles mais bitolados e apaixonados pelo bolsonarismo e que são cegos pelo bolsonarismo, não é? Como eu posso dar a minha mão à palmatória, que eu já fui um dia. É na bala! Vai ser na bala! Porque vai ser na bala! Quando eu digo, e embora você não tenha feito essa pergunta... Caralho! Mas quando eu digo de que o Flávio Bolsonaro, ele é o candidato preferido da esquerda, ele é o candidato preferido de Lula para disputar essas eleições, por isso é que o PT, por isso é que a esquerda não está batendo em Flávio Bolsonaro até que a janela se feche. Quando a janela se fechar, os porões daquilo que Flávio Bolsonaro fez e que estão no submundo do esgoto, da patifaria, Tá vendo o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Da política, o mau odor, o mau cheiro desses esquemas que o senador Flávio Bolsonaro armou aqui no Rio de Janeiro, enquanto seu pai era o presidente da República, principalmente nos hospitais federais do Rio de Janeiro. O Witzel tem uma tese pronta, segundo eu apurei aqui, com ex-integrantes da Secretaria de Saúde, com aliados do governador. Ele tem uma tese pronta e dirá à CPI que Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, controla os hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. E em outros lugares aonde os tentáculos do filho do presidente na época poderia chegar, tudo isso, essa latrina de imoralidades... Tá vendo o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha. Virão à tona. Tem documentos nas mãos do PT. Só
Só vamos combinar que se o PT tivesse documentos, já era pra ter dado entrada na justiça. E não esperado a porra da eleição, né? Mas voltando pra entrevista do Flávio, eventualmente ela mudou de assunto. O senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Se isso não é com a milícia, o que é? Responda! Esse caso específico do Adriano, quando eu conheci dentro do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais no Rio de Janeiro, dando instrução de tiro pra mim como deputado. Então ele é um cara, uma referência, exímio atirador, super respeitado na polícia. Eu conheci ele nessas condições. Depois disso ele buscou um caminho errado. E aqui vamos com mais um personagem insuspeito. O ex-PM Rodrigo Pimentel, que foi do BOP e foi consultor pro Tropa de Elite. Todo mundo aqui sabe que eu voto em Bolsonaro. Todo mundo sabe aqui, já externei isso em 1000 podcasts. Ninguém tinha dúvida, mas vamos lá. Nesse trecho aí, o Pimentel tá falando do capitão Adriano da Nóbrega. Mais precisamente da morte do capitão nas mãos do BOP da Bahia. Eu tento entender, o Adriano preso seria um prêmio pro governador da Bahia, porque já tinha aquelas denúncias da ex-mulher do Adriano e da mãe do Adriano trabalhando no gabinete do Flávio Bolsonaro, sabe? Então, politicamente, o Adriano preso seria o pior dos mundos pro Flávio Bolsonaro. Imagina o Adriano dando um depoimento, tentando explicar por que a mãe dele e a namorada dele, e a ex-mulher dele trabalhavam no gabinete do Flávio, né? Uma coisa meio sem explicação, viu? Peraí, essa é boa, repete aí. Uma coisa meio sem explicação, viu? Porque há quem acredita que, porra, o cara é um bom, o cara é um cão de guerra. Camarada, no momento que ele foi afastado do BOP, todo mundo já sabia onde ele pisava, onde ele ia, com quem ele falava, tá? Ninguém foi enganado. Todo mundo sabe quem é quem no Rio de Janeiro, tá? Todo mundo sabe quem é quem. E o Rodrigo Pimentel, que tinha proximidade com o Adriano, que disse ter sido instrutor do Adriano no BOP, disse também ter recebido ligações do Adriano enquanto ele estava preso. Não, tô com chip aqui e tal, papapá. Pode isso, Arnaldo! Ele fez uma festa de noivado, me chamou e pra você ver o nível de relação que eu tinha com ele. E eu nunca entendi por que o Flávio bancou isso, sabe? Eu sabia que era o Adriano. Se o Flávio não soubesse é porque ele era muito mal informado e não deveria ser, sabe? Como deputado estadual, articulado, com uma rede de conhecimento. O Flávio sabia bem disso. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Quando ele estava preso, eu conheci a família dele, porque tinha um movimento de esposas de policiais militares que defendiam esses familiares, defendiam os direitos deles, porque muitos deles eram de fato injustiçados. Eles tinham uma liderança nesse segmento que eu sempre defendi. Então eu vi interesse de trazer para o meu gabinete para trabalhar comigo. Nem o bolsonarista Pimentel entendeu. Eu jamais colocaria a mãe de um pistoleiro no meu gabinete, né? Ou a esposa de um pistoleiro no meu gabinete. Jamais. Ainda mais se tivesse pretensão, meu pai, de ser presidente da República. Jamais. O Adriano era, definitivamente, o maior pistoleiro de aluguel do Rio de Janeiro daquele momento. Assim, e isso é sabido por muitos. Por muita gente do meio. Até o Banco da Praça sabia disso, irmão. Até o Banco da Praça. Mas cada um que lamba a sua caceta e assuma as suas decisões, né? Cada cachorro que lamba a sua caceta, porra. Mas o Flávio, como de hábito, não sabia de nada, coitado. E empregou a família do maior pistoleiro do Rio por ingenuidade. E é isso. Acabou esse episódio. O próximo episódio era pra falar da guerra, mas aconteceu uma coisinha chata aí com o Ramage. Tadinha, que barra. Mas isso fica pro próximo episódio. Lembrando, tá em Brasília essa semana? Quinta-feira agora, dia 16, às 7 horas da noite, tem o lançamento do livro da Gabriela Biló, que teve participação nossa e do designer Pedro Inoue, na Paradeiro Café, na Asa Norte, em Brasília. Eu e Pedro vamos tá lá. E vai ter cerveja do Medelírio. Bora lá? Um abraço! Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Metrópolis, Galãs Feios, Paulo Figueiredo Show, Revista Oeste, Itatiaia, Crente News, AFP Português, Thaís Bilenque, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Angine de Poitrine, Angu de Grilo, Ariel Palácios, Aviões e Músicas, Bahia Cast, Band de Jornalismo, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Canal Meio, Carla Bora, Casimiro, Casé TV, Choque de Cultura, Samuel Mariano, Diogo Defante, Eduardo Marinho, Fernanda Torres, Altas Horas, Flip, Flow, Franciel Cruz, Bagaceira Chique, Geraldo Carvalho, Gil Brother, Rede Globo, Globo News, Greg News, Guilherme Boulos, Hoje Tem, Ian Neves, ICL Notícias, Inteligência Limitada, Jovem Pan, Leandro Hassum, Conversa com Bial, Maria Rita, TV Câmara, Meteoro Brasil, Milton Cunha, MTV, Natuzaneri, Nenho, Não Inviabilize, Podcast Ilustríssima, Poder 360, Podcast, Podtrash, Porta dos Fundos, Professor Pasquale, Provoca, Pânico Jovem Pan, Rafa Mon, Rádio Band News FM, Emanuela da PC Associação, Silvio Brito, TV Senado, Samia Bonfim, Sérgio Reis, Thiago Santinelli, TV Brasil, UOL, TV Brasil Gov, TV Cultura, TV Câmara Distrital, TV Justiça, TV Quase, Xadrez Verbal, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no
loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Porque o que a gente vê aí é um candidato criado por IA, né? É um candidato que vai passar a falar de mulheres, vai visitar o Nordeste, vai até frequentar uma festa junina e vai começar a falar de temas de economia, coisa que o senador Flávio Bolsonaro nunca fez até aqui. Não é do dia a dia dele, não tá nenhuma dessas coisas está na lista de temas que ele trata comumente, que são quase que exclusivamente os assuntos de interesse do pai, do Jair Bolsonaro, os interesses ali ligados a domiciliar do pai, a questão de anistia para o pai e etc. Então, o que o PL está querendo é criar um candidato de laboratório, porque o Flávio Bolsonaro não tem nenhum histórico de tratar de temas ligados à economia popular, ao endividamento das famílias, não tem projetos nessa área, nunca tratou desse assunto. A questão do Nordeste passa ao largo das preocupações da família Bolsonaro, passou também no governo. Jair Bolsonaro teve uma relação péssima com os estados do Nordeste, com os governadores, boicotou vários deles, fez ali uma oposição frontal a alguns deles e as políticas que eles adotaram, por exemplo, na pandemia. Teve confrontos ali homéricos com o consórcio do Nordeste. Em relação às mulheres, eu acho que não precisa nem falar. O histórico de misoginia ligado ao clã Bolsonaro, ao Bolsonaro como presidente, como deputado federal. Então é de uma enorme artificialidade esse tipo de expediente. É mostrar que o que aconteceu foi pegar um candidato pinçado da ideia e da cartola do pai e agora vão tentar moldar um discurso. Acabou? Não. Ele comprou essa mansão em Brasília por 6 milhões de reais. E foi registrar no cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Hoje eu ganho mais dinheiro com a advocacia do que com o meu salário de senador, mas muito mais. Então, em função disso, eu consegui quitar a casa. Agora... Só aquela mansão em Brasília, sabe o preço da mansão? 6 do Flávio Bolsonaro. 6 é o que ele declarou. E foi fazer lá o registro lá em Tabatinga, lá no cartório lá no fim do mundo, para ver se ninguém descobria. O preço daquela mansão de mercado foi decorada 14 milhões de reais, não foram 6. Já quitei a casa. Porque assim, eu não sou só político. Eu sempre tive a preocupação, Rafa, de buscar uma atividade na iniciativa privada. Não tem uma pessoa, Sami, em todas essas que foram ouvidas, que disseram que eu pedia dinheiro em troca de empregar no meu gabinete, ou que já tinham me dado alguma coisa, nada. Ao Ministério Público, Luísa Souza Paes confirmou que devolvia 90% de seus rendimentos a Fabrício Queiroz, braço direito do filho do presidente. Com base nestas informações, o filho mais velho de Jair Bolsonaro foi denunciado sob a acusação de liderar a organização criminosa da Rachadinha. Então não teve que o presidente Bolsonaro ter uma atenção para isso, para tentar assim, me proteger, me blindar de alguma forma. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Eu nunca havia assinado um pedido de impeachment de ministro supremo. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga, porque qual presidente da República que quer uma CPI aberta durante seu mandato? Nenhum. Gravo esse vídeo aqui para prestar alguns esclarecimentos, ainda aqui um pouquinho atrasado, sobre um voto meu no veto ao fundo eleitoral, chamado fundão. Eu quero explicar para vocês o contexto que isso aconteceu, porque eu sou contra, sim, o fundo eleitoral. Acabou que, no momento da votação aqui em plenário, vou mostrar para vocês como é que se procede a votação aqui na sessão conjunta do Congresso, da Câmara e do Senado. Acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando, na verdade, meu voto deveria ter sido para manter o veto sobre o fundão. Acabou? Não. Uma fala do Felipe Nunes, da Quest, no podcast O Assunto, da Natuza Neri, inclusive recomendo que vocês ouçam. Eles analisam grupos que foram ouvidos pela Quest numa pesquisa qualitativa que eles fizeram. São grupos compostos de eleitores supostamente
supostamente independentes, ou seja, que não sabem quem vai votar, pode ser tanto em um quanto em outro, ou seja, não tem nenhum tipo de conexão ideológica com nenhum dos lados. Uma pergunta específica que eles fizeram foi essa discussão sobre o Supremo, né? Sobre como a situação do Supremo impacta o voto desse eleitor específico, que a gente sabe que é o eleitor que vai decidir a eleição de 2026. E o que eles dizem é que eles não querem a revolução no Supremo. Não existe esse furor da direita, né? Que tem que tirar os caras, impeachment e não sei o quê. Mas eles falam de reforma no Supremo, de mudança. Enfim, não sei se esse código de ética do Fachin seria o suficiente para corresponder à ânsia por uma sanitização desse poder, né? Muito interessante. Eles não pregam algo tão radical como a direita prega, mas também não passam pano totalmente como parte da esquerda tem passado, né? É um eleitor que quer que algo seja feito. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis, pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja a todos!